Se você está em busca de aventuras históricas e descobertas culturais, não pode perder este vídeo sobre os 15 lugares históricos mais fascinantes do mundo. Fique até o final do vídeo porque o último lugar vai te surpreender de tão incrível. Já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Em 15º lugar está Pirâmides de Gizé. As pirâmides de Gizé são um complexo de pirâmides localizadas nos arredores do Cairo, no Egito, e são consideradas uma das maiores realizações arquitetônicas da humanidade. Construídas durante a Antiguidade, essas estruturas majestosas são um testemunho da grandiosidade e habilidade dos antigos egípcios. O complexo de Gizé abriga 3 das pirâmides mais famosas: a Grande Pirâmide de Quéops, a Pirâmide de Quefren e a Pirâmide de Miquerinos. A Grande Pirâmide de Quéops é a maior e mais antiga das 3, construída por volta de 2600 a.C. É uma das 7 maravilhas do mundo antigo e foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos. As pirâmides de Gizé são mais do que apenas estruturas impressionantes, elas têm um significado cultural e religioso profundo na antiga civilização egípcia. Em 14º lugar está Angkor Wat. Angkor Wat é um complexo de templos localizado na província de Siem Reap, no Camboja, e é um dos destinos turísticos mais fascinantes e populares do mundo. É considerado o maior monumento religioso já construído e é um testemunho da grandiosidade da antiga civilização Khmer. Construído no século XII durante o Império Khmer, Angkor Wat foi originalmente dedicado ao deus hindu Vishu, mas posteriormente se tornou um local de culto do budismo. O templo é um exemplo excepcional da arquitetura e engenharia Khmer, combinando influências religiosas e artísticas. Angkor Wat é conhecido por sua impressionante combinação de torres, terraços, pátios e galerias. Sua estrutura principal é uma torre central em forma de lótus, cercada por 4 torres menores. O complexo inteiro é cercado por um fosso e uma muralha externa. Em 13º lugar está a Acrópole de Atenas. A Acrópole de Atenas é um local histórico icônico localizado no topo de uma colina rochosa na cidade de Atenas, Grécia. É um dos mais importantes e fascinantes locais arqueológicos do mundo, repleto de monumentos e edifícios antigos que datam da Grécia Antiga. O destaque da Acrópole é o Partenon, um templo dedicado à deusa Atena, patrona de Atenas. O Partenon é considerado um dos exemplos mais notáveis da arquitetura clássica grega. Sua construção começou em 447 a.C. e levou aproximadamente 9 anos para ser concluída. É famoso por suas colunas dóricas impressionantes e pelos detalhados frisos e relevos esculpidos em suas paredes. Além do Partenon, a Acrópole também abriga outros edifícios notáveis, como o Templo de Erecteion, com suas famosas cariátides, colunas em forma de estátuas femininas, e o Templo de Atena Nice, que apresenta uma vista panorâmica deslumbrante da cidade de Atenas. Em 12º lugar está Stonehenge. Stonehenge é um monumento pré-histórico localizado na planície de Salisbury, no sul da Inglaterra. É um dos locais arqueológicos mais famosos e misteriosos do mundo, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Composto por grandes pedras dispostas em um círculo, Stonehenge é um testemunho impressionante da engenhosidade e habilidade dos antigos construtores. Acredita-se que Stonehenge tenha sido construído em diferentes fases, ao longo de cerca de 1500 anos, desde 3000 a.C. até 1500 a.C. As pedras utilizadas são principalmente de arenito e se dividem em 2 tipos: as grandes pedras em formato de trilitons, que consistem em 2 pedras verticais com uma horizontal no topo, e as chamadas pedras azuis, que foram importadas de uma distância de cerca de 240 quilômetros. Visitar Stonehenge é uma experiência única. Os visitantes podem caminhar ao redor do monumento em uma trilha designada, mas não é permitido tocar nas pedras. Em 11º lugar está Palácio de Alhambra.
O Palácio de Alhambra, ou simplesmente Alhambra, é um magnífico complexo de palácios e fortalezas localizado em Granada, na região da Andaluzia, Espanha. É considerado um dos exemplos mais impressionantes da arquitetura islâmica e um dos tesouros mais preciosos da Espanha. A construção do Palácio de Alhambra teve início no século XIII, durante o período da dinastia Nazarí, que governou o Reino de Granada. Ao longo dos séculos, várias adições e melhorias foram feitas, resultando em uma combinação única de estilos arquitetônicos islâmicos e renascentistas. O complexo de Alhambra é composto por várias áreas distintas, cada uma com suas próprias características e beleza. Em 10º lugar está a Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China é uma estrutura defensiva maciça que se estende por milhares de quilômetros no norte da China. É uma das maravilhas arquitetônicas mais famosas e impressionantes do mundo, e um símbolo icônico do país. A construção da Grande Muralha começou no século III a.C. e se estendeu por muitos séculos, durante várias dinastias chinesas. Sua principal função era proteger o Império Chinês de invasões e ataques de povos nômades do norte, como os mongóis. A muralha é construída principalmente com pedra, tijolos e terra compactada. Ela varia em largura, altura e estilo arquitetônico ao longo de seu percurso, dependendo da região e da época em que foi construída. Além das seções de paredes, a Grande Muralha também possui torres de vigia, fortalezas e passagens estratégicas. Que lugar fascinante! Em 9º lugar está Petra. Petra é uma cidade histórica localizada no atual território da Jordânia, no meio do deserto de Wadi Musa. É uma das maravilhas arqueológicas mais famosas do mundo e é conhecida como a Cidade Rosa, devido à cor das suas rochas de arenito. Petra tem uma história rica e remonta a cerca de 312 a.C. A característica mais impressionante de Petra é a sua arquitetura esculpida nas rochas. A cidade foi construída pelos nabateus, um antigo povo árabe, que aproveitou as habilidades de engenharia e o conhecimento de escultura em pedra para criar uma cidade única. Os edifícios e monumentos foram esculpidos diretamente nas rochas, formando uma paisagem espetacular e surreal. O ponto mais famoso de Petra é o Tesouro, também conhecido como Alcazné. É uma estrutura elaborada e ornamentada, esculpida em uma fachada rochosa. Em 8º lugar está Chichén Itzá. Chichén Itzá é um antigo sítio arqueológico localizado na península de Yucatán, no México. É um dos destinos turísticos mais populares do país e foi designado como Patrimônio Mundial da Unesco em 1988. Chichén Itzá é conhecida por sua arquitetura impressionante e seu significado histórico como uma das cidades mais importantes da antiga civilização maia. A cidade de Chichén Itzá foi construída e habitada pelos maias entre os séculos 5 e 13 d.C. Ela serviu como um importante centro político, religioso e cultural da região. Durante seu auge, Chichén Itzá abrigava uma população significativa e estabeleceu conexões comerciais com outras cidades maias e civilizações vizinhas. Chichén Itzá é mesmo um lugar histórico fascinante. Em 7º lugar está Palácio de Potala. O Palácio de Potala é um edifício imponente localizado em Lhasa, capital da região autônoma do Tibete, na China. É um dos locais mais sagrados e icônicos do Tibete e é considerado um exemplo notável da arquitetura tibetana. O Palácio de Potala foi construído no século VII pelo rei Songtsen Gampo, um dos primeiros governantes do Tibete unificado. Originalmente, era um palácio fortificado, mas ao longo dos séculos, foi ampliado e modificado pelos sucessivos governantes e líderes religiosos tibetanos. O palácio é construído em uma colina e possui uma altura impressionante de aproximadamente 13 andares. É dividido em duas partes principais: o Palácio Branco, que era usado para fins administrativos e cerimoniais, e o Palácio Vermelho, que abrigava os aposentos do Dalai Lama e os principais salões religiosos.
Em sexto lugar está Monumento Nacional de Baga. O Monumento Nacional de Baga é um sítio arqueológico impressionante, localizado na região de Mandalay, em Myanmar, Birmânia. É um dos locais mais emblemáticos e sagrados do país, conhecido por suas planícies repletas de templos. Bagan foi a capital do reino de Pagan, que governou a região entre os séculos IX e XIII. Durante esse período, os governantes construíram milhares de estruturas religiosas, incluindo templos, pagodes, mosteiros e outros edifícios relacionados à prática budista. Estima-se que haja mais de 2.000 dessas estruturas ainda existentes em Baga. A arquitetura em Baga é uma mistura única de estilos budistas, hindus e nativos birmaneses. Os templos e pagodes variam em tamanho, forma e decoração. Alguns são pequenos e simples, enquanto outros são grandes e elaborados, com detalhes ornamentais intricados. Em quinto lugar está Kremlin e a Praça Vermelha. O Kremlin e a Praça Vermelha são dois dos locais mais emblemáticos e históricos de Moscou, Rússia. Juntos, eles formam o coração político e histórico da cidade, representando a rica herança e o poder da Rússia ao longo dos séculos. O Kremlin é uma fortaleza situada na margem do rio Moscou e abriga o centro administrativo do país. É um complexo vasto que inclui palácios, catedrais, torres e muros defensivos. O Kremlin remonta ao século XIV e serviu como residência dos líderes russos, como os czares e os presidentes. Atualmente, é a sede oficial do governo russo. Dentro do Kremlin, os visitantes podem explorar várias atrações notáveis. Em quarto lugar está Museu do Louvre. O Museu do Louvre é um dos museus mais famosos e visitados do mundo, localizado em Paris, França. É reconhecido por sua vasta coleção de arte e por sua arquitetura icônica, sendo um dos marcos culturais mais importantes do país. O Louvre foi originalmente construído como uma fortaleza no século XII, ao longo dos séculos, passou por várias expansões e transformações. Foi convertido em um museu em 1793, e desde então, tem sido uma instituição dedicada à arte, à cultura e à história. A coleção do Museu do Louvre é imensa e abrange uma ampla gama de períodos históricos e culturas. O museu abriga cerca de 35.000 obras de arte, que vão desde antiguidades egípcias e gregas, até pinturas renascentistas, esculturas clássicas, arte islâmica, arte asiática e muito mais. O Museu do Louvre é mesmo um lugar fascinante. Em terceiro lugar está Machu Picchu. Machu Picchu é um local arqueológico extraordinário localizado nas montanhas dos Andes, no Peru. É considerada uma das maravilhas do mundo antigo e é um destino turístico imperdível para os viajantes que buscam explorar a história e a beleza natural da região. Construída no século XV pelo Império Inca, Machu Picchu foi uma cidade sagrada e um importante centro político, religioso e cultural. A cidade foi abandonada pelos Incas antes da chegada dos colonizadores espanhóis, e permaneceu oculta nas montanhas por séculos, até sua redescoberta em 1911 pelo explorador Irambinga. Machu Picchu é conhecida por sua localização deslumbrante, aninhada no topo de uma montanha, cercada por picos cobertos de vegetação exuberante. As ruínas da cidade consistem em terraços agrícolas, templos, palácios e residências, construídos com pedras cuidadosamente lapidadas. A arquitetura incas é impressionante, com estruturas encaixadas umas nas outras, sem o uso de argamassa, mostrando uma notável engenhosidade e habilidade. Em segundo lugar está Coliseu. O Coliseu é um dos monumentos mais famosos e icônicos do mundo, localizado em Roma, Itália. Também conhecido como Anfiteatro Flaviano, é um testemunho impressionante da engenhosidade arquitetônica e do esplendor do Império Romano. Construído entre os anos 70 e 80 d.C., o Coliseu foi uma das maiores estruturas já construídas na época.
Foi originalmente projetado para ser um local de entretenimento público, onde os romanos poderiam assistir a diversos eventos, como lutas de gladiadores, caças de animais selvagens, batalhas navais encenadas, e outras formas de entretenimento. A estrutura do Coliseu é impressionante. Ele tem uma forma elíptica, e possui 4 andares, medindo cerca de 189 metros de comprimento, 156 metros de largura e 50 metros de altura. Sua capacidade era estimada em cerca de 50.000 espectadores, que podiam entrar e sair rapidamente por meio de uma complexa rede de arcos e corredores. Em primeiro lugar está Taj Mahal. O Taj Mahal é um dos marcos mais famosos e reconhecidos do mundo, situado na cidade de Agra, na Índia. É amplamente considerado uma das maiores obras-primas da arquitetura mogol e um símbolo do amor eterno. Construído entre os anos de 1631 e 1653, o Taj Mahal foi encomendado pelo imperador mogol Shah Jahan, como um mausoléu para sua esposa favorita, Mumtaz Mahal, que faleceu durante o parto de seu 14º filho. O imperador ficou profundamente afetado por sua morte e decidiu construir um monumento magnífico em sua memória. A estrutura do Taj Mahal é verdadeiramente deslumbrante. É feito principalmente de mármore branco, que brilha sob a luz do sol e muda de cor ao longo do dia. O complexo inteiro é meticulosamente projetado e simetricamente disposto, com jardins bem cuidados e espelhos d'água que refletem a beleza do mausoléu. O edifício central do Taj Mahal abriga a cripta onde os túmulos de Mumtaz Mahal e Shah Jahan estão localizados. Os túmulos são ricamente decorados com pedras preciosas incrustadas, relevos esculpidos e caligrafia islâmica ornamentada. As paredes internas do mausoléu são adornadas com painéis de mármore intrincados e trabalhos em filigrana. Uma das características mais impressionantes do Taj Mahal é a cúpula central, que se eleva a uma altura de cerca de 73 metros e é coroada por uma bola dourada. A cúpula é cercada por 4 minaretes igualmente elegantes, que adicionam equilíbrio e elegância à estrutura. O Taj Mahal é mesmo um dos lugares históricos mais fascinantes do mundo.